Tem ninguém ainda? Olá, boa tarde a todos. O pessoal está começando a entrar. Dentro de instantes aqui teremos o Arthur Igreja, né? Vai estar tratando um assunto bem pertinente ao momento que a gente vive, de transformação, né? Eu acho que vai agregar bastante aí. O pessoal já está começando a entrar. Vamos esperar mais alguns instantes aí até que o Arthur se posicione. A transformação, né? E esse é o nosso tema de hoje, né? O Arthur deve trazer aí um pouco da sua gigantesca bagagem de conhecimento para falar para nós aí o que a gente precisa fazer agora nesse momento de crise, literalmente, né? Então, falava há pouco sobre o planejamento estratégico que a maioria das empresas fez em dezembro, que literalmente quase que não vale mais nada. Mudou tudo, que o planejamento de dezembro já desalinha tudo, né? Então, vamos lá, vamos esperar o Arthur entrar mais um pouco. Pessoal, quem tiver qualquer dúvida durante a live, a ideia é fazer uma live aí interativa, tá? Então vocês podem ir escrevendo nos comentários, eu vou repassando para o Arthur aqui e a gente vai respondendo e criando essa live juntos, tá? O pessoal já está entrando, todo mundo bem-vindo aí. Só mais um pouquinho. O Arthur já entra. Vamos lá, pessoal. Quase na hora, pessoal. Só mais alguns instantes aí, estamos só aguardando o Arthur entrar e a gente já inicia aí. Bastante pessoas online, sejam todos bem-vindos, né? Sobre as lives, perfeito. Pessoal, essa série de lives que a gente vem fazendo aqui na CIT, né, elas tendem a se tornar corriqueiras a partir de agora. Então, hoje teremos uma live fantástica com o Arthur, um tema bem interessante, bem pertinente, e o Arthur entrou aqui. Ele vai solicitar já. Deixa eu ver aqui. Visualizar, vamos lá. Aceitar. O Arthur está entrando. Conectando, o Arthur está conectando, pessoal. Bom, eu estava falando sobre as lives, né? Então a gente vai ter semanalmente aí lives com assuntos relevantes, né? Isso tende a se tornar cada vez mais corriqueiro aqui. Mais uma das adaptações aí pós-coronavírus, né? Mais as atividades internas aqui da CIT, as palestras, os treinos. E a gente vem preenchendo esses espaços aí com as lá. Arthur, solicita de novo, que daí a gente dá sequência. Só mais um instante, pessoal, que a gente já vai começar. O Arthur está conectando. Lembrando que quem tiver dúvidas pode perguntar nas mensagens, tá? No bate-papo ali. A gente vai repassando para o Arthur. E ele vai respondendo. Vamos lá. O Arthur não está conseguindo conectar lá. 49 pessoas online, sejam todos bem-vindos, boa tarde a todos. Aproveitar, vou me apresentar aqui, depois eu me apresento novamente. Eu sou o Márcio, tá? Márcio Pinheiro, né? Estou como diretor de inovação aqui na CIT. Nossa missão aqui é trazer inovação, falar de tecnologia e inovação aos associados. E o momento agora é muito oportuno, né? Essa crise do coronavírus pegou todo mundo de surpresa e atividades que antes estavam fora do nosso radar aí começaram a ser literalmente o básico, né? Então, não existia momento mais pertinente para a gente estar trabalhando essa questão de tecnologia e inovação frente à associação comercial. Acho que o Arthur está solicitando novamente aqui. Vamos lá. Aceitando. O pessoal falou que está travando. Olá, Arthur. Boa tarde. Seja bem-vindo. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo super bem. Você me ouve? Estou ouvindo o Arthur.
Oi, Arthur. Você me ouve? Eu não estou te ouvindo, Arthur. Acho que é aqui. Vamos... Só um minuto, Arthur. Vamos ver o que está acontecendo com o áudio. Vocês estão ouvindo o Arthur, pessoal? Oi, Arthur. Oi, vocês estão me ouvindo? Agora sim estou te ouvindo bem. Estão me ouvindo bem, Maravilha. pessoal? Está tudo certo com o áudio aí? Com a imagem? Acho que está tudo certo. Perfeito. Maravilha, Arthur. Vamos lá. Obrigado. Antes de mais nada, obrigado pela participação aí. Momento oportuno para falar de transformação. E ninguém mais gabaritado do que você para estar trazendo esse assunto para os nossos associados aqui, né? Bom, vou me apresentar novamente, aqui tem mais pessoas conectadas. Eu sou o Márcio Pinheiro, estou como diretor de inovação aqui na CIT, né? E a ideia é participar com o Arthur aqui nessa live, a gente construir junto aí, falar um pouco sobre esse tema, né? Arthur, larguei a bola para você aí. Há 2 meses atrás, ninguém imaginaria que estaríamos nessa situação, né? Mudou absolutamente tudo. O planejamento estratégico aí que as empresas fizeram aí em novembro, dezembro, quase que não tem validade mais. O que a gente faz agora, meu amigo? Obrigado. Márcio, boa tarde. Então, muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Agradecer a todo mundo da CIT, que é uma grande parceira aí de longa data. Bom, é um momento extremamente delicado, e aliás, que momento delicado para fazer a live, né? O Mandetta acabou de ser mandado embora, foi mandado embora alguns minutos atrás, então nós temos nesse momento 2 pronunciamentos em paralelo aí, um no Ministério da Saúde e outro no Palácio do Planalto para anunciar o novo ministro. Mas o que você colocava a respeito de 2020 é uma coisa que ninguém esperava, ninguém é culpado disso, né? Então eu estou falando isso porque alguns profissionais e alguns empresários estão se sentindo um pouco deprimidos, um pouco apreensivos com tudo isso. Fato é que é uma coisa extremamente nova, muito maior do que todos nós, e impacta absolutamente qualquer tipo de negócio. Então eu estou dizendo isso porque não resolve ficar num estado assim de paralisia. Tem que entender isso rápido e tem que agir rápido. Só para dar dimensão, uma provocação que eu tenho feito é a seguinte: quando você para pensar, você estava falando de planejamento estratégico, quando você para pensar a respeito de 2019, parece que 2019 está há 20 anos atrás. Então, até janeiro as coisas estavam absolutamente normais. Fevereiro nós tivemos um mês também, tivemos carnaval no Brasil, o carnaval aconteceu de forma absolutamente normal, e no dia que passa o carnaval, nós temos o primeiro caso confirmado no Brasil, e a partir ali de meados de março, simplesmente nós vivemos uma realidade que é impossível de ser comparada com qualquer outro período da história. Então, é uma coisa impressionante, é uma crise aí que combina uma crise monetária não é o caso, mas econômica na sua estrutura, é uma crise de demanda, uma crise de oferta, uma crise de saúde, uma crise de biossegurança. Então eu tenho costumado dizer que para o gestor, mais ou menos acontecer a paralisia da economia de uma crise dos caminhoneiros, junto com a crise de 2008, uma crise econômica muito profunda, junto com o que a gente viveu em 2015, né? Então, é uma coisa muito crítica mesmo, assim, o período que a gente está vivendo. E aí o que tem que fazer? Eu acho que tem tudo a ver com a pasta que você ocupa aí, sabe? Eu acho que mais do que ficar simplesmente preso num estado mental aí do tipo... Acho que a pergunta certa não é o dia que tudo vai voltar, porque simplesmente ninguém tem essa resposta. Uma coisa que tem que ficar evidente é um tema novo, que todo mundo está tentando entender como é que é a melhor saída para isso, e o que as pessoas decidem fazer a cada dia impacta nessa data de retorno. Então o que eu quero dizer, se alguém chegar e fizer um anúncio cravando, mais ou menos assim, pessoal, daqui a 15 dias vai estar tudo bem. As pessoas já vão começar a relaxar, já vão começar a ter um outro tipo de comportamento, e justamente esse comportamento durante essas 2 semanas pode mudar o prazo das 2 semanas. Então é uma coisa que está se desenrolando a cada dia. No Brasil tem um desafio adicional, que é o fato de que nós temos muito poucos testes. Então a realidade que nós estamos vendo aí, tem tantos diagnosticados, tem tantos mortos, esse número pouco quer dizer. Então tudo é bastante novo. Agora, uma certeza que o empresário tem que ter é a seguinte: ele tem que continuar o negócio dele de alguma maneira. Continuar o negócio dele não quer dizer simplesmente voltar ao estágio anterior à força,
Então, é ter todos os cuidados. Eu acredito que nós caminhamos nas próximas semanas para quê? Nós devemos caminhar para uma nova norma social sanitária. O que isso quer dizer? 40 cidades do Brasil já têm como obrigatório o uso de máscaras, porque aparentemente ajuda muito na transmissão, no contágio no meio da rua. Eu acredito que os restaurantes, por exemplo, vão ter que ter um espaçamento de mesas. Eu acho que o tipo de atendimento ao consumidor final vai ter que ser repensado. Eu acho que os estabelecimentos vão ter uma nova configuração para funcionar. Então, desde o tipo de EPI que as pessoas vão ter que comprovadamente usar, e para o empresário, ele tem que buscar outra estratégia. Então, só para dar alguns números aí do quanto que a coisa está mudando rápido, as vendas online na Páscoa foram 63% maiores do que no ano passado. Então, quer dizer, quem estava preparado para ter alguma coisa de e-commerce está encontrando um momento que não é tão desfavorável assim. Outra estatística que saiu hoje, venda de supermercado pela internet, 80% de crescimento. Venda de farmácia, 111%. Então, no final, o que está acontecendo? Alguns negócios que não estavam preparados para um momento mais digital e de entrega e de afastamento, estão sofrendo muito. Então, eu tenho falado muito sobre isso. Todo estabelecimento que precisa de aglomeração, que depende de viagem, e principalmente empresas que não se adaptaram ao longo do tempo, estão sofrendo mais. Então, é um período para repensar, mas tem que repensar rápido, tem que agir rápido. Então, o que a Maria Trajano do Magazine Luiza falou é muito verdade. Ela falou, algumas empresas terão que evoluir 20 anos em 20 dias. Então, é um momento de... o empresário ele tem que ter frieza de saber que em algum momento nós vamos superar isso. Então, não é o fim do mundo, não é o apocalipse. Essa frieza não pode levar à paralisia, ele tem que agir muito rápido. E essa ação rápida não pode levar ele a tomar também atitudes... enfim, tem muitos riscos envolvidos, né? Riscos de prejuízo à sua imagem, ao seu negócio, à saúde dos seus consumidores. Então, não dá para fazer as coisas de qualquer jeito. É um momento que inspira assim, muita reflexão por parte do empresário. Exatamente. É um momento de tomada de decisão urgente, rápida, né? Não dá tempo mais para pensar, tem que tomar a decisão agora, é a hora, né? E um outro ponto importante é os modelos de negócios também, né, Arthur? Como é que você vê essa mudança radical nos modelos de negócio? Outro dia eu vi uma reportagem sobre a Smart Fit, né? O pessoal comentou sobre academias, agora nos comentários, né? Smart Fit mudou o modelo de negócio, mudou não, está se adaptando, né? Fornecendo aulas online. Eu vi a matéria, falava em 80 mil pessoas fazendo aulas online em um mesmo instante, né? Como é que você vê essa questão do modelo de negócio das empresas? Vai impactar muita gente, né? Porque é isso que eu estou chamando a atenção, que no final, muita coisa que nós já sabíamos, elas estão se concretizando rapidamente, sabe? Então, essa semana eu estava dando uma entrevista, o pessoal perguntou o seguinte, olha, mas esse período está demonstrando que e-commerce é uma tendência. Eu falei, mas é uma tendência desde 1996, né? Então, não é exatamente um tema novo, né? Conseguir fazer esse tipo de coisa. Na última semana, uma enxurrada de estabelecimentos procurando formas de fazer entrega. Mas já era uma tendência que crescia ao longo do tempo, né? Os consumidores comprando mais em casa, uma dependência menor do varejo físico, ou uma complementariedade disso tudo. Então, no final, é uma aceleração de muita coisa que a gente já sabia. Com relação ao caso da Smart Fit, eles foram muito rápidos, então eles fecharam as suas unidades antes das outras academias, antes de qualquer decreto. Eles mandaram para os seus assinantes quais eram as medidas que estavam sendo tomadas e tudo mais. No dia seguinte, eles mandaram treinos personalizados através do seu aplicativo e também por e-mail. E uma outra coisa que eles anunciaram ontem, para fidelizar os consumidores, eles fizeram o seguinte, no primeiro período de paralisação, que eles falaram o seguinte, vamos parar por 15 dias. Esses 15 dias não serão cobrados do seu cartão de crédito. Agora eles entraram numa vertente que é a seguinte, eu estou te fazendo uma redução de mensalidade para que você fique comigo e essa redução você pode repassar para alguém quando a academia voltar a abrir. Então, vê que curioso, eles estão fazendo o quê? Preservação de base e eles estão transformando as pessoas que estão na base num elo promotor do negócio deles. Não, óbvio, a pessoa não tem como ir na academia agora, mas a pessoa ela tem ali um desconto que é bastante grande, é de 60% a 70%. Então, quando a gente fala em pensar diferente, essa semana eu destaquei no meu podcast um case que para mim foi muito importante, de uma empresa de cosméticos chinesa que
teve que fechar 40% das suas unidades. O que ela fez? Fechou 40% das lojas, caramba, não dá para fazer nada. Ela transformou os melhores vendedores em influenciadores, em micro-influenciadores, para fazer na melhor estratégia Avon, Boticário, as pessoas que saem com as suas listas aí nos bairros fazendo vendas pelo WhatsApp. Resultado, eles não tinham explorado esse canal, simplesmente nesse mês eles faturaram 200% em relação ao mesmo mês do ano passado. Então, sabe, eu sei que tem setores que não tem como dourar a situação. Então é tipo turismo. Não tem como, vai ser uma paulada gigantesca. Mas para muitos setores, o empresário definitivamente ele não pode ficar naquele mindset e falar o seguinte: caramba, olha o que está acontecendo, não tem o que fazer. Cara, o mundo está cheio de notícias, de casos aí de pessoas que estão encontrando caminho. Está criando uma infinidade de oportunidades, essa que é a verdade, né? E assim, no meu entendimento é um momento ímpar também, porque os consumidores vão começar a se questionar sobre hábitos que antes eram meros gastadores de capital, né? Por exemplo, reuniões, né? Hoje em dia, a gente descobriu que dá para fazer reunião online com 10, 20 pessoas e que funciona e que dá certo, né, Arthur? Então, não tenha dúvida. Todo mundo, né? É por isso que eu falei que tem negócios que, infelizmente, tem pouco para se fazer. Mas eu acho que na saída disso tudo, nós estamos vivendo uma coisa muito grave, muito triste, né? Todas as cenas que nós estamos vendo aí. Mas, de outro lado, isso que você está apontando é muito importante, porque todo período de crise provoca uma reflexão e uma quebra de hábitos, uma reprogramação dos hábitos. Então, o que eu quero dizer com isso? Em caráter emergencial, pela primeira vez, a Câmara dos Deputados fez uma votação, o Senado, perdão, fez uma votação remota. A pergunta é, será que não dá para fazer isso mais vezes? Será que toda vez a gente tem que pagar a passagem para político? Será que tem que sair do nosso tributo isso toda vez? É aquela história que o pessoal falou, Detran de São Paulo agora está fazendo tudo online, mas por que não fazia antes, né? Por que tem que fazer o cidadão perder meio período de trabalho, um dia inteiro de trabalho, se deslocar, pegar fila, daí no final, mas o senhor esqueceu do protocolo XYZ. Então, eu acho que tem uma série de lições aí, por exemplo, a questão da telemedicina, né, que agora está sendo liberada. Visivelmente, essa é uma pauta que estava protegida por uma série de lobbies, mas o que impede, né? O que impede com uma qualidade de transmissão como essa? Para as empresas, isso vai valer também. Então, acho que isso vai acabar preservando tempo de deslocamento, vai melhorar a ociosidade das pessoas, as pessoas vão poder trabalhar de um jeito diferente. Se tem uma coisa que a história mostra, por exemplo, nós saímos de 2008 com toda essa geração de aplicativos e modelos de negócio que nós estávamos chamando de inovadores até agora. Então, 2020 é um momento que as pessoas estão assim, caramba, mas o que eu faço? É o mesmíssimo estado em que as pessoas estavam em 2008. Então, em 2008, ninguém sabia que dava para fazer o Uber, mas foi toda aquela desgraça nos Estados Unidos que fez um grupo de jovens questionar que só tem táxi e sai o Uber. Então, nesse momento, nós teremos o surgimento da próxima grande geração de empreendedores em virtude de tudo que está acontecendo. Eu acredito muito nisso, Arthur. E assim, um ponto importante também, né? O varejo tradicional já vinha numa levada aí e agora está sendo obrigado a partir do comércio eletrônico. É fundamental que comece a vender pela internet, né? Como é que o varejo tradicional vai fazer, Arthur, para pegar essas pessoas que agora estão se acostumando a ir para o varejo eletrônico, né? Para que elas voltem a comprar também no varejo tradicional? Como é que você vê esse elo de ligação? As pessoas que já estão acostumando a pedir pela internet e tudo mais. É uma baita pergunta. Eu tô vendo que o pessoal mandou uma mensagem aqui falando que o Mandetta saiu do Ministério. Isso aí nós já falamos no começo da live. Essa live está mais atualizada do que vocês pensam. Então, com relação ao varejo, eu acredito em duas coisas, Márcio, e tem uma série de indicadores aí que são importantes. Então, o primeiro deles, as pessoas durante essa pandemia, 46% dos consumidores estão tendo contato com marcas que eles nunca tinham comprado. Por quê? Porque são justamente as marcas que tinham feito o dever de casa. Então, são aquelas marcas que já tinham algum canal online, alguma forma de fazer um atendimento. Olha que baita oportunidade para essas marcas que vão se tornar mais conhecidas, né, do grande público. E aí, o varejo físico ele vai voltar. Tem gente que está preocupado falando, caramba, agora todo mundo vai ter que comprar
mais itens pela internet, eu que tenho varejo físico, então quer dizer, eu estou com risco. Muito pelo contrário, é a chance de você potencializar um outro canal. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, na volta, o que que acontece? As pessoas, elas vão querer voltar a passear, elas vão estar, muita gente está trancada em casa há muitas semanas, ou com sérias restrições de deslocamento. Então, quem conseguir, sabe, voltar com atendimento renovado, agora é hora de rever atendimento, é hora de rever processo. Eu tenho, sabe, para muitos empresários, como eu falei, é uma luta para salvar o caixa da empresa do dia seguinte e da semana seguinte, isso é fato. Mas também tem um outro lado nessa história que todo mundo reclama de falta de tempo para mudar algumas coisas na empresa. Então também é hora de dar uma olhada para dentro da empresa, ver o que, que dá para melhorar, porque com certeza o varejo volta, mas ele volta diferente. O consumidor ele volta com uma outra pegada, com uma outra percepção. Né? Conveniência, Arthur, é um tema que você conhece bem, você tem até um livro sobre isso, né? Como é que você vê essa questão de conveniência nesse novo cenário agora? Encaixou ou não? Cara, eu lancei o livro em outubro, então para lançar em outubro eu terminei de escrever ele em julho, e eu vou te falar que eu estou bastante feliz assim, em voltar a ver o livro pelo seguinte, porque imagina, uma mudança como essa pode tornar um tema absolutamente obsoleto, né? Então você pode, imagina alguém que tivesse escrito, olha, 2020 vai ser um ano de muito, muito crescimento e prosperidade, quer dizer, ia cair por terra. Mas quando eu escrevi o livro, pensando nesse viés de conveniência, e no final o que é conveniência? É fazer as coisas do jeito que o consumidor quer. Então estou vendo que a Mariana está pedindo aqui se o livro está online, está lá na Amazon, está em todas as livrarias aí, livro físico, online, é só procurar. Arthur Igreja, conveniência é o nome do negócio, o nome do livro. Mas voltando, Márcio, quando eu fiz o livro, eu estava justamente destacando o que as empresas que mais prosperavam no mundo, especialmente as pequenas e médias, o que elas estavam fazendo de diferente. E aí, se você parar para pensar, o que elas estavam fazendo é exatamente o que salvou as empresas que conseguiram continuar operando nesse período de crise. Então, por exemplo, uma das coisas que eu coloquei no livro, eu coloquei lá os 7 itens para você conseguir atender o seu cliente, eu chamei de super consumidor, né? Esse cliente que é impaciente, super informado, antenado a tudo. Um dos itens que eu coloquei lá, eu falei, uma empresa tem que ter uma estratégia de delivery. Tem que ter uma estratégia de delivery. É o item número 4 que eu coloquei no livro. Quer dizer, quem tinha delivery, agora cresceu pra caramba. Quem não tinha, teve que sair fazendo às pressas. Uma outra coisa que eu coloquei, a pessoa tem que colocar dentro da sua empresa uma estratégia de fazer com que os canais de atendimento sejam múltiplos. Então, eles têm que ser analógicos, mas também digitais. O que a gente viu nessa crise também é que empresas que só tinham atendimento presencial ou tinham burocracias presenciais, só para te dar um exemplo, tem empresas que ficaram paradas nesse período porque pedido do setor comercial tinha que ser assinado à mão. Então, nós sempre fizemos isso, assinamos documento à mão. Nunca tinha colocado um contrato digital. Parou o setor comercial. Então, eu falo muito isso no livro, de como é que era a cara dessas empresas mais preparadas para esse super consumidor. O fato é que é exatamente isso que fez com que várias empresas conseguissem continuar os seus negócios durante essa crise toda. Já tinha tudo isso aí estruturado, né? É o que eu sempre comento, assim, hoje em dia a questão de tecnologia e inovação, ela é vertical a todos os negócios. Uma frase que eu ouvi algum tempo atrás faz muito sentido para mim. No futuro, todas as empresas serão de tecnologia. Essa frase eu não esqueci, mas porque ela faz muito sentido. Hoje todo mundo precisa pensar tecnologia, pensar em canais de atendimento, de vendas, omnichannel, tem que ter tudo isso estruturado. Foi o que de fato salvou, como você bem colocou aí, essas empresas nesse momento, né? Por favor. Não, vamos lá. A questão do atendimento online é um desafio para as empresas tradicionais, né? Como que eu atendo pelo WhatsApp? Como que eu atendo pelo Instagram? Como que eu vendo por esses canais, né? É tudo novidade. Como é que faz isso, Arthur? Tem muita gente que está se dedicando, inclusive, a integrar tudo isso, né? Porque eu acho que não dá para enxergar, o WhatsApp é uma coisa, direct do Instagram é outra, tem gente que quer pelo telefone, tem gente que quer ir até a loja. No final, aquilo que foi chamado de omnichannel nos últimos anos, ou
atendimento agnóstico a canal, né? O que isso quer dizer na prática? Que no final tem consumidor, cada consumidor, você nunca consegue pegar o teu cliente e colocar ele numa caixinha e falar o seguinte, agora todo mundo vai gostar do WhatsApp. Não, tem gente que gosta de pedir, sei lá, pelo Instagram, pelo telefone. Então o desafio das empresas é conseguir fazer o quê? É conseguir ter muitos canais, porque no final, se você tiver assim, eu só atendo loja física, o que você está fazendo é que você está jogando fora um monte de clientes que gostaria de comprar pelo WhatsApp. Agora você fala, eu só atendo pelo WhatsApp, você está jogando fora os que querem loja física. No final, é importante entender que você tem que ter vários canais. E outra coisa, o desafio maior é perceber que as pessoas, eu costumo brincar, que a pessoa troca de pista. Então é como se fosse uma pista dupla, mas tem hora que a pista está na pista da direita, uma hora vai para a esquerda. Tem cliente que, por exemplo, ele quer ver item na loja, mas ele quer terminar o processo de compra em casa, para não ficar preenchendo papel, sei lá o que for. Então, inúmeros estudos mostram isso, que quem tem várias estratégias complementares de atendimento, uma potencializa a outra. Essa empresa ela vende muito mais, porque o consumidor ele não tá sendo privado desse comportamento que é tão único, né? Tem gente que prefere um canal, tem outro que prefere outro e por aí vai. Vai se adaptando, né? Chegou uma pergunta aqui do Bruno, né? O que fazer nesse momento aqui? Aguarda estabilizar para tomar qualquer tipo de decisão? Ou é hora de já sair tomando decisão mesmo, mudando o processo, adaptando o modelo de negócio e partindo para cima? Como é que você vê, Arthur? Bruno, tem que mudar, porque esperar estabilizar, se qualquer pessoa te falar o seguinte, olha, vai estabilizar em maio, é um chute. Se alguém falar vai estabilizar semana que vem, é outro chute. Vai ser em julho, vai ser em agosto. Ninguém sabe a progressão, e eu volto a falar da célebre frase do Drucker que ele fala, você só gerencia o que você mede. Então, se nós não medimos, nós não temos a quantidade de testes necessários para saber o real comportamento da doença, o fato é que nós estamos, em alguma medida, navegando às escuras. Então, qualquer data é incerta. Dito isso, ficar esperando o incerto é colocar o teu negócio em risco. Então, tem que agir rápido, claro, que não de forma desesperada e descontrolada, como também tem acontecido. Então, eu tenho visto algumas empresas tomando medidas assim extremas, claro que em alguns casos isso é necessário, mas em outras faltou o empresário, sabe, respirar um pouquinho. Por exemplo, semana passada eu recebi mensagens, enfim, né, nas lives e nos webinars, de gente falando, caramba, peguei empréstimo para pagar tributo depois que eu fui ver que agora eu tenho 90 dias para pagar o tributo. Então, aí que você vê que é uma pessoa que agiu rápido, só que agiu rápido sem informação. É isso que você tem que ter, sabe? Tem que ter um equilíbrio entre pé no chão na tomada de decisão, mas antes se munir de informação, e é por isso que vale muito a pena. Primeiro tem que parabenizar todo mundo que está participando aí, tirando uma horinha do seu dia para buscar informações, para buscar conhecimento. Mais uma vez a tecnologia está criando esse canal, né, para levar essas informações até as pessoas, né? Falo também aos associados que têm qualquer tipo de dúvida com relação a tributos, a parte fiscal, a parte trabalhista, como é que deve proceder, procurem a ACIT e fiquem atentos também às lives que a gente vem fazendo com frequência aqui, que a ideia é informar. Esta live mesmo com o Arthur aqui, a ideia é passar um pouco da experiência dele sobre tecnologia, inovação, modelos de negócio, e a gente aproveitar e aplicar isso um pouco do nosso negócio, né? Porque estamos num momento que, de fato, ninguém sabe exatamente o que fazer com certeza. É hora de arriscar. E nada melhor do que ouvir quem tem experiência, quem já viu outras coisas funcionando e aproveitar um pouco disso e aplicar. Como é que está, Arthur, mundo afora essa questão assim? Pelo que você acompanha e vê em outras cidades, Curitiba, São Paulo, como é que os empresários locais estão tratando essa questão? Tá todo mundo, sabe, diferentes lugares estão em diferentes estágios. Então, nós temos o que está acontecendo aqui no Brasil, a doença chegou de forma atrasada, né? Como eu já falei, surge no final de dezembro, impacta a China fortemente em janeiro, fevereiro foi o mês que nós vimos tudo isso acontecer na Europa. Então nós temos esses diferentes ciclos, né? Muitos países já estão começando a liberar
as atividades econômicas com uma série de ressalvas, e aqui no Brasil também acontece isso. Então, eu estou chamando a atenção para isso, porque o Brasil não dá para simplesmente falar o Brasil. O Brasil é de uma diversidade ímpar. Então, quando as pessoas falam, mas o brasileiro eu sempre falo isso, que a pessoa que fala isso, o brasileiro alguma coisa, é porque não viaja, porque não conhece o Brasil. O Brasil, ele é radicalmente diferente dependendo do lugar que você está. Então depende da cidade que você mora, depende da região que você mora. E aqui está acontecendo o mesmo. Então tem alguns lugares mais preocupados, tem outros menos preocupados, e como você bem sabe, depende também do setor. O setor da tecnologia, via de regra, é um dos setores que sempre está muito antenado, está muito preocupado, justamente por ser vertical, por estar em contato com todo mundo, receber esses inputs de tudo que é lado. Mas eu te diria que o empresário, ele está, infelizmente, tem um grupo no Brasil, e isso foi o que aconteceu em todos os outros países, que ainda está naquele cenário de uma certa negação, do tipo, eu só estou esperando o mundo voltar para o jeito que ele era em fevereiro. Essa opção não existe. Essa opção não existe mais o mundo que não teve coronavírus. Então agora é um mundo que lida com os efeitos né? É uma outra versão do mundo. E mundo afora, o que eu estou vendo em vários países, procurando esses cases todos, o destaque sempre está nas pessoas que conseguem fazer duas coisas. Primeiro, os empresários que conseguem reverter as competências do seu negócio para tentar criar novos produtos ou para simplesmente ajudar a sociedade. Então eu tenho destacado isso no Instagram, no LinkedIn, empresas produzindo respiradores, produzindo materiais de saúde. Então é aquele momento que você realmente vê quem está ajudando, né? Quem tem a condição de fazer isso. Normalmente são empresas médias e grandes, elas têm uma solidez de caixa maior, mas nesse momento você vê quem realmente está preocupado com a comunidade. E a segunda coisa, eu tenho visto o elo em comum, são empresários que conseguem fazer o que você falou, conseguem ir além do modelo de negócio dele. Então, estabelecer parcerias, conseguem chegar no cliente de outra maneira. Tem gente que está com medo de falar com o cliente porque acha que, caramba, ele vai cancelar o contrato, ele não quer falar comigo. Essa semana eu recebi pergunta, por exemplo, de escritório de contabilidade pedindo assim, não estou nem falando com os meus clientes porque eu acho que eles vão cancelar. E eu estou vendo outros escritórios indo para cima, levando informação, debatendo, falando, cara, agora que eu estou contigo para a gente fazer um planejamento e te ajudar a sair dessa. Esse escritório vai sair forte, porque quem passou pelo problema vai lembrar dele e falar o seguinte, esse é um parceiraço que estava comigo na dificuldade. Esse é o cara que me ajudou, né? Que me levou informação, que me ajudou a não fazer um empréstimo de forma equivocada, sabendo que teria um prazo adicional para pagar. Inclusive, uma das perguntas é essa, né? O Lucas fez uma pergunta sobre esse adiamento dos tributos aí, se isso não vai gerar uma bomba relógio lá na frente, tendo em vista que as empresas estão paradas no momento, sem faturamento, né? Com faturamento zero, e o tributo lá na frente vai ter que ser pago igual, né? Como é que você vê esse adiamento? Igual mais ou menos, né? Porque eu acho que a bomba ela é outra. Inclusive eu quero responder essa pergunta aqui que acabou de chegar a respeito como é que está o comércio físico nos lugares que a onda já passou, quer dizer, já está um pouco mais tranquila. Mas falando sobre a bomba dos tributos, na verdade o ponto principal é outro, né? Nós vamos ter um problema de arrecadação gigantesco, então só para dar a medida. O governo do Paraná, na verdade, anunciou hoje, no começo da tarde, que está fazendo uma redução salarial de alguns cargos, né? Então uma redução na ordem de 30%, para gerar uma economia mensal de pouco mais de 250 mil reais, se eu não estou enganado. Mas o buraco fiscal que o Estado prevê é alguma coisa na ordem de 2 bilhões de reais. Então nós temos um problema de arrecadação, pela falta de movimentação da economia, enfim, as empresas elas estão vão recolher menos tributos, além desse adiamento. Um segundo fator é que nós vínhamos numa luta justamente para controlar todas as bobagens feitas até 2015, que estouraram completamente as finanças da esfera federal, principalmente, né, mas lutando para desarmar essas bombas da Previdência e tantas outras. O fato é que agora a gente vai ter que gerar uma conta de ajuda, mas é um período atípico, é um período de guerra. Então tem esse segundo momento tributário fiscal que é muito importante. O que acontece? O governo agora, nós temos 1,8 milhões de colaboradores que já entraram naquele programa da suspensão temporária do contrato de trabalho ou da redução salarial, a MP 936. 1,8 milhões
de trabalhadores causam para os cofres públicos 100 bilhões de impacto. Então, o governo federal está num momento de soltar cheque para quem precisa. E se isso salvar vidas, se isso não for perdido no meio do caminho aí com liberações de licitações, né, e tudo mais, e corrupção, se for para salvar vidas, é isso que um país tem que fazer no momento de guerra. No momento de guerra, não dá para economizar na compra de bala quando o inimigo tá te dando tiro, tá entendendo? Então, tá lá o exército com falta de bala, o inimigo te atirando, você fala, gente, mas no orçamento desse ano não dá para comprar mais cartucho. Então, é o que tem. Mas a questão o que vai ser feito justamente para que essas duas curvas andem juntas. Então, é salvar vidas. Nesse momento, nós vamos ter um prejuízo tributário monumental de arrecadação e dessa impressão de cheques. Mas, enfim, a gente vai ter que encontrar uma forma de escalonar isso ao longo do tempo. Agora, todas as lives, as entrevistas que eu tenho visto do Guedes, do Paulo Guedes principalmente, ele parece bastante consciente, o que me chama a atenção, visto que ele é um liberal. Então, liberais tendem a não ter uma compreensão tão clara desses momentos de exceção. E ele está se mostrando um cara assim... Ele já era acima da média, mas ele está se provando ainda mais. Porque ele está tomando atitudes no curto prazo que iriam contra algumas convicções teóricas dele. Então, é importante saber que tem alguém com essa mentalidade tocando a paz da economia. Tem um mito aí que acha que o empresário tem caixa para se segurar durante muito tempo, né? Recentemente saiu um estudo do JP Morgan que mostra a capacidade de fluxo de caixa das empresas, né? Restaurantes, 14 dias. Varejo tradicional, 19 dias. As que suportavam mais eram as empresas da área de tecnologia, né? Que acho que era 31 dias, né? Então você vê, o cara não consegue ficar 14 dias sem faturar, né? Mas tem dois aspectos aí, Márcio. Aí eu queria trazer duas reflexões importantes. Vocês vão ver que vocês já vão entendendo que eu quero chegar com o meu raciocínio aqui. O primeiro, esse estudo está mostrando em quanto tempo terminaria a caixa com a empresa faturamento zero, despesas correntes iguais. É óbvio que não é isso que vai acontecer com as empresas. Elas vão ter que enxugar custo fixo, elas vão pedir ajuda do governo, elas vão postergar tributo. Então, aqueles 14 dias, mas vamos lá, 14, digamos que vire 28, na melhor das hipóteses. Então, ainda assim, é um horizonte de dias, né? Mas o que eu quero dizer, aquilo ali é considerando uma atmosfera de pressão, 25 graus e condições normais, que não é o que está acontecendo com todo mundo. O segundo ponto, com relação a esse mito de que o empresário tem muito dinheiro, tem um exercício que eu proponho já há alguns anos, que eu nunca me esqueço, quando eu assisti a palestra do seu Mário Gazin, em que ele falava dos milhões que ele faturava e tudo mais, e aí alguém levantou a mão e falou o seguinte, tá, mas o senhor falou que anota todo ano, EBITDA, anota todas as suas metas e tudo mais. Qual a sua margem no final, na última linha? E ele falou 3%. E aí eu nunca esqueci esse número, porque eu usava isso quando as pessoas falavam assim, pô, o empresário tem dinheiro pra caramba. Eu falo assim, cara, 3%. Você quer ter a vida do Mário Gazin? Ser empreendedor é o seguinte, amigão. Se ele tem 3% de resultado na última linha, para ser empreendedor é o seguinte, durante 30 dias, 29 você teve a certeza de que você tem as contas para pagar. 29 dias. E se tudo der certo no mês, a tua parcela é o dia 30. Aí, o que acontece? Você acorda, celebra o dia 30, deu tudo certo, 3% do mês, você ganhou dinheiro, que é seu, vira meia-noite, os boletos chegam de novo. Então, essa lenda de que o empresário ele nada em dinheiro e ele está tranquilo em casa, é para quem nunca foi empresário. É bem complicado mesmo. Tem uma pergunta da Fran, do Espaço da Beleza ali, nos lugares onde já passou a pandemia, né, que a coisa já foi estabilizada. Como é que está o varejo lá, principalmente o varejo físico, né? Tem uma volta interessante, tem uma volta, vai muito em linha com o que eu acredito, que algumas pessoas falaram o seguinte, mas nossa, vai ser um apocalipse, vai acabar tudo. E daí você vê o que aconteceu em alguns lugares, claro que as informações que nós temos agora são da China, né? Mas essa semana sai uma matéria muito interessante mostrando o que aconteceu, por exemplo, na loja da Hermès, que é uma loja de luxo, né?
e foi o dia que eles mais venderam na história da loja. Então, o que aconteceu nesse dia? As pessoas saíram de casa, as pessoas que tinham dinheiro, obviamente, para frequentar essa loja, e compraram como nunca tinha comprado. Por quê? Porque elas estavam trancadas em casas sedentas. Então, claro que esse não é o perfil de todos os consumidores. Na média, o que vai acontecer? Na média, quem tem o lençol mais curto, quem não tem reserva financeira, é óbvio que vai fazer downgrade de produto, vai comprar produtos mais baratos, vai estar morrendo de medo se vai ter emprego mês que vem, porque agora muitas empresas acabaram dando férias, né? Agora a pessoa não sabe se ela volta dessas férias ou não, e o empresário também está vendo o que vai acontecer. Então é cedo demais. Agora, que vai ter um impacto econômico do ponto de vista das finanças de todos os consumidores, isso é ponto pacificado. Então as pessoas vão querer gastar menos, comprar produtos mais baratos. Agora, se tem uma boa notícia nisso tudo, o que aconteceu na China? Em 30 dias, recuperação das atividades nos shoppings. Então estou falando movimentação, presença das pessoas com ticket menor, mas crescente. E nós tivemos muito disso, que é o que os estudiosos do marketing de varejo chamam a compra de vingança. O que é a compra de vingança? É aquele autopresente para ter aquele símbolo do tipo, eu sobrevivi ao coronavírus, sabe? Então eu mereço fazer um agrado para minha família, para os meus amigos, enfim. Então eu acho que na saída disso tudo, muita coisa que ficou represada, por exemplo, se ela está falando aí do setor da beleza, imagina, as pessoas estão trancadas em casa de pijama, quando tudo isso passar, elas vão querer sim dar um trato, se cuidar, vão querer sair, vão querer encontrar os amigos. Eu acho que vai ter esse efeito rebote sim. Outra pergunta aqui, ó. Pessoal, a gente está partindo para o final já. Quem tiver dúvidas vai mandando aí que a gente vai passando para o Arthur e vai respondendo. Tem uma pergunta aqui do Matheus, né? Nas cidades de interior, onde o Covid não chegou e provavelmente não chega, a gente torce para isso, que o comércio está rodando normalmente. Como é que fica essa dependência dos grandes centros aí? Como é que está essa questão? Como é que você vê? Matheus, se tem uma coisa que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, então eu vou me dar o direito de opinar a respeito disso, mas sempre com aquela ressalva de que eu não sou médico, eu não sou infectologista, então é simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E eu, assim como o Márcio, eu quero que as cidades simplesmente não tenham isso. Agora, a ressalva que nós temos que ter é o seguinte, se tem uma coisa que a gente aprendeu com isso, quando tinha casos confirmados na China, a gente achou que era uma coisa que ia ficar na China. Quando chegou na Itália, a gente pensou, tá na China e agora tá na Itália, então tá na Europa, mas não chegou no Brasil. Quando chegou em São Paulo, a nossa conclusão foi, mas ainda não tem no Paraná. Quando chegou em Curitiba, não, mas as cidades do interior ainda estão salvas. Então, se você continuar esse raciocínio, não é difícil concluir que o que tem é um atraso, mas as pessoas circulam, e essa é uma doença com contágio através de vias respiratórias. Então, se as pessoas circulam, se elas pegam ônibus, avião, carro e estão no mesmo ambiente, é absolutamente inevitável que isso chegue em qualquer lugar. Então, o que aconteceu? Demorou um pouco de tempo para chegar em Tocantins, demorou um pouco de tempo para chegar no Acre, mas chegou, tá lá. Então, as pessoas circulam, a economia é assustadoramente integrada. Agora, o que acontece? As pessoas dependem de grandes centros. Os grandes centros fecharam antes, justamente porque aconteceu antes. No interior, eu realmente torço para que isso seja controlado, para que seja compreendido e não simplesmente acreditar que você vive numa região iluminada que não vai acontecer o que aconteceu com todo o restante do mundo. Então isso é um raciocínio que não é difícil, eu torço para que não aconteça, mas enfim, que tenha um milagre aí envolvido. Mas o que a ciência e a matemática mostram é o contrário. Agora, se um grande centro abre antes, quem tem que escoar a produção para o grande centro vai encontrar esse mercado aberto também antes. Então é importante lembrar disso, especialmente para quem está, por exemplo, no agronegócio. Caramba, grande comprador é a China. A China está estabilizada, então é um mercado que está disponível. Então se tem um lado bom nisso, se o medo é escoar para grandes centros,
os grandes centros abrirão antes das regiões que têm menos casos. E só respondendo uma pergunta rápida aqui, que eu vi que o Rui mandou, eu estava falando um pouco antes a respeito disso, que eu acho que levar conveniência para o consumidor, se tem alguma coisa que essa crise mostra, é que as empresas que eram capazes de ir até o consumidor, de fazer canal de atendimento, de estar presente lá dentro, se elas já cresciam antes da crise, nesse momento são as que estão sobrevivendo e crescendo. As empresas que tinham essa característica de se colocar mais no lugar do consumidor e pensar como ele gostaria de ser atendido, são exatamente as empresas que estão mais resguardadas agora. Resguardadas no sentido de robustez, né? De continuar suas atividades. Né? Sofrendo menos, né? Porque todos estão sofrendo. Exatamente. Seguindo para o final já aqui, Arthur, vai passar, é certo, 3, 4, 5, 6 meses, né? No final de tudo isso, cara, tu acha que a gente vai sair mais fortalecido? Como é que você vê esse pós-crise aí? Eu acho o seguinte, Márcio, se você compreender da maneira que tem que ser encarada, como é que eu tenho encarado isso? É uma coisa que ninguém queria. Então, ninguém é fã dessa história, ninguém em sã consciência gostaria que isso acontecesse. Mas é um fato inegável. E eu acho que para muitos empreendedores, eu também tenho batido nisso com frequência, para muitos empreendedores, essa é a primeira crise severa que ele encara no Brasil. Empresários mais experientes, eles sabem que a cada 4 ou 5 anos você não tem isso no planejamento estratégico. Ninguém imaginaria. Imagina, o Brasil de 2012, 13, era a bola da vez, era o país da Copa e da Olimpíada, era o país que estava com tudo certo, tudo certo. Ninguém em 2012 seria capaz de imaginar o que nós vivemos em 15 e 16. Então, se tem uma verdade para o empreendedor, é que se ele corre risco o tempo inteiro, esse é mais um risco que ninguém esperava, só que agora impacta a população como um todo. Então tem que ser um período de se proteger, revigorar o negócio, pode ser uma belíssima oportunidade para digitalizar, para colocar mais tecnologia, e se você encarar do jeito certo, vai ser um belo momento de aprendizado, Então não é hora de negar o problema, mas é tentar identificar o que tem de bom para tirar disso tudo. Perfeito. E eu acho, só para fechar, desculpa, meu último comentário, eu acho que no final nós sairemos mais humanos disso tudo, porque eu tenho brincado, né? Acho que nunca as pessoas vão aceitar tanto convite para churrasco, elas vão se encontrar tanto quando tudo isso passar. Eu acho que é um momento também de reconhecer o quanto que aquilo que nós chamamos de, abre aspas, vida normal, é uma coisa absolutamente maravilhosa e que nós não agradecíamos todo dia. Então, hoje as pessoas estão pé da vida porque elas não podem sair de casa, encontrar os amigos, enfim, ou estão tendo que restringir o seu negócio. Lembre-se, por quantos anos você saiu de casa, pôde fazer isso, encontrar seus clientes, resolver problema, tocar suas atividades, e você voltava para casa e falava assim, caramba, mais um dia. É um desses mais um dias que todos nós gostaríamos de estar tendo agora. Então, acho que é um momento de, na saída, refletir sobre um bocado de coisa. Exato, show de bola. Arthur, acho que o que fica da nossa live hoje aqui é partir para cima, né? Tomar decisão e estar preparado. Correr atrás de conteúdo, conhecimento, porque as crises virão e a gente precisa estar preparado para partir para cima delas e superá-las, né? Arthur, obrigado pela sua participação. Fica à vontade aí para se despedir do pessoal aí, se quiser falar mais alguma coisa. Maravilha. Pessoal, então só mandando um grande abraço aí para todo mundo. Estou morrendo de saudade de Toledo, então até quando tudo isso começou, eu lembro que minha mãe mandou mensagem, ela falou, poxa, agora as coisas vão mudar um pouco, aproveita e vem me visitar. Eu falei, mãe, eu não tenho sintoma nenhum, você está no grupo de risco, eu não posso te visitar, porque com o tanto que eu viajo, com o tanto que eu circulo, talvez eu leve a doença para você. Então, eu estou com saudade de ir para Toledo, de reencontrar os amigos, os familiares, enfim, espero passar por aí assim que tudo isso passar, e fica o convite aí para me seguir no Instagram, se você não segue, é o arthur.igreja, no LinkedIn eu estou colocando conteúdo também todo dia para tentar trazer informação.
Tem meu podcast no Spotify, só procurar Arthur Igreja lá. E eu criei também nessa semana um canal no Telegram, que é t.me/Arthur Igreja, em que eu coloco todos os conteúdos que eu estou produzindo. Então, brigadão aí, obrigado pela City, obrigado Márcio, um abraço para todo mundo. Obrigado, Arthur. Isso, sigam o Arthur aí, que é conhecimento diário, é uma dose diária de tecnologia, inovação e conhecimento. Sempre. Arthur, obrigado, valeu pessoal aí, mais de 100 pessoas acompanhando a gente aí. Sigam o perfil da City, mantenham-se atentos aí, que frequentemente teremos novas lives com mais conteúdo. Valeu, Arthur, boa tarde a todos.